Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história muito poderosa sobre o peso do passado. Uma história chamada O Pássaro e as Pedras da Memória. E para começar, vamos com uma pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. Pensa comigo, será que uma lembrança pode se tornar um fardo tão grande a ponto de impedir a gente de voar? Bom, vamos para a nossa primeira parte, o hábito peculiar de um pássaro. É aqui que tudo começa, com o nosso protagonista e um ritual diário que ele tinha. Um ritual bem particular. Imagina só o cenário. No coração de uma floresta super tranquila, vivia esse pássaro. Sabe, as penas dele brilhavam com a luz do sol e o canto dele era tipo a trilha sonora daquele lugar. Ele era a pura imagem da felicidade e da liberdade. E aqui está o tal hábito peculiar dele. Tudo, absolutamente tudo que ele vivia era registrado. Um dia de sol, uma lágrima, um abraço, uma palavra mais dura, nada passava em branco. Ele acreditava que todos os momentos, bons ou ruins, mereciam ser guardados. Agora, o que é bem interessante aqui é a metodologia. Não era algo aleatório, era um processo diário, super disciplinado. E essa rotina, no começo, parecia até que o fortalecia, como se ele estivesse construindo uma grande biblioteca da própria vida. Bom, vamos para a segunda parte, o peso do ontem. Porque com o tempo, essa tal biblioteca de memórias começou a cobrar um preço bem alto. Olha, essa comparação aqui ilustra perfeitamente a transformação. No começo, ele voava leve, feliz da vida com cada nova lembrança. Mas conforme o saco ia enchendo, os voos que antes alcançavam as nuvens, eles começaram a perder a altitude. O peso do passado estava literalmente puxando ele para baixo. E aqui está a justificativa dele. Quando ele via outros pássaros voando livres, sentia até uma pontinha de saudade, mas aí olhava para o seu saco e reafirmava essa crença. Para ele, abandonar as pedras seria como abandonar a própria identidade. Terceira parte, o aviso de uma sábia coruja. É nesse momento de dificuldade que surge uma nova personagem, trazendo uma perspectiva que pode mudar tudo. Pousado num galho bem baixo, completamente exausto, o pássaro é abordado por essa coruja. Ela tinha aqueles olhos profundos, calmos, de quem já viu muita coisa na vida, sabe? E ela olhou para ele com ternura, não com julgamento. Quando a coruja perguntou o que ele tanto carregava, a resposta do pássaro veio cheia de orgulho. Ele não via aquele saco como um fardo, mas sim como um testamento da sua vida, a soma de todas as suas experiências. E então, a coruja faz a pergunta. Aquela pergunta crucial que vai direto no centro do problema. Ela não questiona o valor das memórias, mas sim o papel que elas estão tendo no presente dele. Mas a sabedoria da coruja não foi entendida de primeira. O pássaro ficou confuso, sem conseguir enxergar a diferença entre honrar o passado e ser aprisionado por ele. A identidade dele estava amarrada demais àquelas pedras. A coruja não discute. Ela só oferece essa verdade, simples e profunda, antes de desaparecer entre as folhas. Mas uma sementinha de dúvida, essa foi plantada. Quarta parte, a queda sob as memórias. O aviso da coruja ficou no ar, e o peso das pedras, ele finalmente se torna insuportável. O ponto de virada estava muito próximo. O pássaro mal conseguia levantar voo, as asas tremiam, a alegria tinha sumido. E ele continuava insistindo, sem perceber que tinha parado de viver para tentar segurar o que já tinha passado. E aí, a natureza força uma conclusão. Numa noite de tempestade, o pássaro entra em pânico. Ele tenta lutar contra o vento para achar um lugar seguro, mas o esforço é em vão. O peso que ele mesmo escolheu carregar acabou selando seu destino. Então, o ponto crucial é este: a ironia trágica da história. As mesmíssimas memórias que ele acreditava que o definiam e que ele se recusava a largar foram a causa da sua queda. Ele ficou ali, imóvel, soterrado pelo próprio passado. Quinta e última parte, honrar o passado, não carregá-lo. Mas a história não termina nessa tragédia. A lição que ela traz ecoa pela floresta. Mais tarde, a velha coruja retorna. E vendo aquela cena, ela sussurra essa metáfora linda e triste, que resume toda a moral da história. As memórias devem ser uma luz que nos guia, não uma gaiola que nos prende. O silêncio tomou conta da floresta, mas algo diferente aconteceu. A lição não se perdeu. Um jovem filhote que testemunhou tudo de longe entendeu a dolorosa mensagem. E aqui a gente vê a lição em ação.
No dia seguinte, o filhote pega uma pedra, reconhece um sentimento ruim do passado, mas em vez de guardar, ele a solta no rio, deixando ir. Ele aprendeu com a dor do outro que o passado pode ser honrado, mas não precisa ser carregado. E assim, a gente chega na essência de tudo. A vida é feita de memórias, mas quando a gente insiste em carregar tudo, ficamos pesados por dentro. E isso nos impede de seguir em frente, de crescer, de sonhar. A verdadeira leveza não é apagar o que aconteceu, mas sim tomar a decisão consciente de não carregar mais aquele peso. O passado já cumpriu seu papel, sabe? E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a gente olhar para os nossos próprios sacos de pedras, quais delas representam dores, mágoas ou arrependimentos que já não servem para mais nada a não ser nos impedir de voar? A história nos convida a pensar no que a gente pode e talvez deva deixar para trás.